E aí a gente vai ver que lá na década de 1980 já havia um modelo para que a gente pudesse entender sobre a divisão entre os aromas. Porém, tem esse autor, Leonardo Soares, vou deixar o link dele aqui para vocês. Ele divide em 6 grupos. Que a gente conhece: o madeirado, o herbáceo, o cítrico, floral, resinoso e picante. Leva, às vezes, um nome semelhante, mas o que a gente precisa saber disso? Guarda bem esse círculo aqui, porque a gente tem regra, tá? Tem regra. Então, por exemplo, aqui, ó, pegando o floral, certo? O floral, ele vai combinar com o vizinho. Ele vai combinar com o vizinho. Ou ele vai combinar com o seu oposto. Então, você olha de frente para ele, o que tem? E do lado dele, o que tem? Ok? Mesma coisa, pega o cítrico, vê os vizinhos e pega aí o seu oposto. Pega, e aí vai fazendo essa regra, né? Então, mesmo você pode misturar o mesmo grupo, segundo esse autor, o grupo vizinho e o grupo de frente, o oposto. Já eu gosto muito de fazer a mistura, né, tendo o aroma e misturando mesmo. Eu já porque aí eu sinto se fez sentido e dou para o cliente sentir, mas tem essas maneiras aqui que ajudam a entender. E quem são os cítricos? Gente, a gente já sabe, né? Toda espécie de limão, laranja e tudo mais. Tangerina, grapefruit, bergamota, enfim. Ele tem um aroma, né, gostoso, é maravilhoso, todo mundo gosta do cheiro. Agora tem laranja, acho que é laranja doce, que ele é bem fraquinho, bem levinho, bergamota já se sobressai. Então, alguns podem ser que eles alterem bastante o cheiro do outro e outros não, tá? Então, por isso que eu falo, é testando mesmo para a gente saber aquilo que seria ideal dentro daquele blend que a gente vai fazer. Então, lembrando que todos eles têm a questão de revitalizar, revigorar. Então, quando a gente quer alegria, a gente vai mais para esse lado, trazer a pessoa para ela, né? Imagina que ela tá gripada, ela vai ficar boa e daí ela não vai ficar mais de cama, sabe aquela fraqueza que deixa a pessoa deitadinha ali no cantinho. Então, entende por aí que é para levantar a pessoa, dar brilho. Ou ela estava deprimida ali, porque o pulmão ele tá ligado na medicina chinesa, né? A tristeza. Então ela fica feliz de novo. Então, esse grupo, né, dos cítricos, ele tem essa ação. Também antisséptico por quê? Imagine só que, né, ele pode servir, inclusive, para limpeza, cosméticos e limpeza de uso geral mesmo, limpeza da casa. E por quê? Porque ele vai inibir o crescimento de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos. Pode ser na pele, pode ser no balcão de algum lugar, pode ser. Enfim, ele é como se fosse é, algo que vai ajudar, até, por exemplo, prevenir uma infecção em um lugar que está aberto. Né? Mas, obviamente, tem que saber como usar, né? E a gente entende que muitos produtos, por exemplo, eu já vi produtos no mercado que eles levam a cheirinhos de laranja, cheirinhos cítricos, né? Mas o antisséptico, ele vai servir muito para os micro-organismos ali, os vivos, né?
Então, proliferação acaba que não sendo, não abrindo cada vez mais. Então, ele é antimicrobiano, ele é purificador, né? Então, dá para criar nossas misturinhas e dá também para o nosso dia a dia. Ah, ele é usado bastante na estética também, alguns para melhorar da pele, só que tem que ter muito cuidado por ser fotossensíveis, né? A gente já estudou isso aí, ou vai estudar, lembra a ordem aqui das aulas, mas que você pode passar e se expor ao sol, pode manchar, então tem que ter muito cuidado, tá? Ou comprar sem o fator, né, o LFC, sem o fator de fotossensibilidade, ou se passar a noite, período noturno, por causa desse do sol. E eu não sei se, por exemplo, se ainda existe aquelas lâmpadas que elas têm, né, UVA, UVB, né, ela tem os raios UV que queimam que nem o sol também, de escritório. Não sei se ainda existe nas lâmpadas assim, mas a gente falava desse tema algum tempo atrás. Tá? Então a gente tem essa questão que às vezes a pessoa fala, não, mas eu tô dentro de casa, tô dentro do escritório, mas às vezes pode ser que aquela lâmpada ela tá dando problema na pele, né? Até a telinha mesmo, a gente tem que ter uma proteção para a tela, tá? Bom, aí ele é obtido na prensagem a frio, a gente já falando de prensagem, né, de obtenção do óleo, é da casca, é dessa forma que tira, prensa, né, e vai separar ali os óleos. Então, é uma curiosidade aí. Temos aí os queridinhos, que são os florais, todo mundo gosta, né? Só tem que ter um cuidado para ele não ficar muito enjoativo. São usados geralmente nos perfumes, nos cosméticos. Eles são fáceis de vender, né? Muitas vezes quando você faz um kit ali, que vai um aroma de uma lavanda, de um gerânio, que é bem marcante, o pessoal gosta e compra, né? Sem olhar as propriedades terapêuticas, mas nas propriedades nós vamos ter o quê? Para as emoções em si, né? Para acalmar, para tranquilizar. Eles vão do suave ao bem marcante, então tem que ter muito cuidado para usar aí com moderação. Às vezes a mistura do mesmo grupo pode dar certo, como pode dar muito errado, né? Então um vai sobressair. E a gente tem que ir fazendo nossas misturinhas para ver o que funciona. Eu já fiz um que eu deixei uma fórmula, se não me engano era laranja doce com capim-limão, deu super certo. Aí laranja doce com lavanda, super certo também. Ambos têm um cheiro bem gostoso, né? E tem gente que gosta mais de um do que do outro, mas os dois ficam muito bons. E só lembrar disso, a destilação dele geralmente é a vapor, mas tem a, a destilação de enfloração, enforrage, né, em francês, que a gente mostrou, né, no início, sobre que é pegar as delicadas pétalas de rosas. E as especiarias, que também estão presentes, até usada bastante na culinária, por algumas marcas, recomendada na questão de culinária, como por exemplo a doTERRA, né, que recomenda. Então, canela, cravo, gengibre, pimenta. Eu vi até um vídeo deles recomendando, por exemplo, que fosse, por exemplo, temperar uma salada com algum tipo de erva, aí que não poderia nem despejar uma gota, tinha que ser a pontinha do palito de madeira, aquele palito de dente, colocar ali, misturar, que daria aquele gostinho de tão forte que fica. Então, é interessante isso aí, né? Que eles usam, recomendam usar, já que é condimento, tempero, etc. Né? Então a gente entende que é um aroma quente, picante, estimulante, né?
No caso, ela estava recomendando orégano, o óleo essencial de orégano. Bom, então as propriedades terapêuticas então revigoram, melhora a circulação e o sistema imunológico. Muitos possuem propriedades até anti-inflamatórias, né? Que a gente sabe muitas vezes quem estuda as ervas na Ayurveda, fitoterapia, vai saber, vai ampliar ainda mais o conteúdo nos seus usos, além dos óleos essenciais, né? Outras formas de uso. Bom, e também nós entendemos que eles são, assim, populares, as pessoas vão conhecer bastante, né, devido ao seu uso culinário, e combatem até resfriados. Alguns são usados na massagem. Eu cito o Ayurveda porque justamente o Ayurveda usa muito em forma dela no seu formato de pozinho mesmo, né? Passar na pele em determinadas partes do corpo, dependendo do dosha. Agora, quando você vai fazer isso em forma de óleos essenciais, tem que ter muito cuidado, fazer o teste na pessoa, principalmente. Eu já tive problema com pimenta, tinha um blend de uma marca, eu não lembro agora o nome da marca. Ah, sim, Junesse. Usava, tinha algumas coisas em algum blend dele, inclusive era mencionado que era para cada um dos os óleos essenciais, cada blend era para um elemento da medicina chinesa. Então tinha blend para elemento água, elemento fogo, elemento metal, elemento madeira e o elemento terra. Aí, se eu não me engano, era o elemento metal ou o elemento fogo, eu não me lembro qual dos dois que estavam lá. E ele estava dentro de um difusor. O difusor virou no meu carro e eu só coloquei o difusor de pé. Naquela época de máscara, eu estava usando máscara e eu simplesmente tirei a máscara. Só tirei a máscara, mas a minha mão estava. Não, já tinha até secado o óleo essencial, mas a minha mão tocou aqui no rosto. Aí eu comecei a ter choque, né? Entrei em contato com a marca, tudo, e eu entrei debaixo do chuveiro imediatamente. Fiquei 15 minutos debaixo de água e aí ficou tudo ok. Mas dali, se a água não resolvesse, né? Aí eu peguei também óleo de cozinha mesmo. Você pode pegar um óleo de cozinha que você tiver, azeite, óleo que você usa para fritura e passei aqui, né, também, e foi aliviando aquela sensação de fechar a garganta, né. Então você tem que ter muito cuidado. Eu já tive também uma informação de uma colega minha de trabalho que estava dentro de um grupo de esteticistas e a esteticista virou o óleo diretamente na pele da pessoa para poder fazer o emagrecimento. A estimulação do emagrecimento quase ficou carne viva, né? A pessoa teve um problema seríssimo de pele devido ao uso do óleo direto. Então é complicado, gente, é bem complicado mesmo, porque começa a queimar e a pessoa tem uma sensação horrível, né? Dá muito pânico. Então, por isso que tem que ter muito cuidado na diluição dos óleos e principalmente se ainda estamos falando de óleos que são uma simples canela. Fez uma vez, a pessoa espirrou no ambiente, um spray de canela super diluído que eu tinha feito, mas tinha uma pessoa que era muito alérgica e, diluído em água e álcool de cereais, tá? Aí espirrou no ambiente, tal, a pessoa chegou, aí começou a espirrar, começou a ficar irritado o nariz e tal, não sei o que, porque a pessoa é extremamente alérgica, tá? Não espirrou perto da pessoa, espirrou no ambiente e quando a pessoa chegou para trabalhar, tava com essa alergia. Então, isso acontece mesmo diluído, principalmente as especiarias, tá? Então, eles são quentes, podem causar irritação na pele, em tudo, nas mucosas, principalmente nariz, né, olho, né? Tem que lavar.
precisa realmente tomar esse cuidado, tá? E ele é da destilação a vapor. E aí temos o amadeirado, que são cedro, sândalo, vetiver, cipestre, patchouli. De verdade, praticamente o cheiro eles não interferem tanto, né? Tem um cheiro ali, mas ele é mais tranquilo e o efeito é maravilhoso. O cliente, como é leigo, não entende que não é somente os mais gostosos de sentir que vão fazer efeito, né? E eles têm um aroma mais terroso, amadeirado, que seja, é algo mais neutro, digamos assim, do que um que tem aroma de flores, né? Um gerânio vai se muito sobressair a esse, né? Então é bom, no caso, a minha recomendação é que vocês vão procurando aquilo que realmente você vai trabalhar. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com as terapias integrativas, o meu objetivo é acalmar, relaxar o paciente, então eu tenho os olhos nesse propósito. Já pessoas que vão trabalhar, por exemplo, com outros propósitos, né? Então, procurar sempre definir o objetivo, o propósito que você está procurando os olhos, né? Ah, eu estou fazendo para eu entender e fazer um autoatendimento ou um atendimento às pessoas, por exemplo, de estados de saúde, gripe, etc., né? Eu já fiz um atendimento numa pessoa, ela falando, olha, eu tô com problema de pele, e daí já passei na dermato, né? Que no caso era na cabeça e tal. E nada resolve e tal. Aí nesses casos aí eu fiz a compra de óleos especiais, né? Que aí a gente colocou no meio. Mas fora isso eu não fiz, né? Para a gente já ter apenas aqueles que a gente vai ter de uso corriqueiro. Agora, a lavanda não para comigo, lavanda, bergamota, no meu caso das terapias integrativas, né? O de alecrim para a massagem lome-lome, esses não param. Aí eu uso também, por exemplo, para os pés, né, na reflexologia. Então eu uso tia Tri, né, a melaleuca, uso o cravo, né, que são todos que fazem essa limpeza nos pés, né, e dá saúde no pé, na unha. Então a gente precisa saber exatamente aquilo que a gente trabalha para poder fazer a compra certa, né? Que aí você não desperdiça. Bom, então, e sazonalidade, tem que também prestar atenção na sazonalidade, tá? Porque vamos supor que você já sabe que a turma vai ficar gripada porque é uma época de inverno. No calor, já sabe que a turma vai ficar com alergia picada de mosquito, vai ficar com problemas de pele ali, irritação e tal, porque dá doenças sazonais também. Então, aí vale a pena você investir de acordo com a sazonalidade, né? E esses amadeirados, eles entram com seus efeitos maravilhosos também, né? A gente só fica indo atrás dos mais famosinhos, não. E para casos específicos, né? Específicos, quem mexe com a saúde da mulher, quem mexe, porque aqui eu estou citando, porque tem, né? Tem aqui, depois vocês vão ver os efeitos. Bom, e aí a gente entende que se é terroso, ele dá estrutura de estabilidade, né? Estabilidade para a pessoa ficar dentro, centrada. Os, eles são comuns nos perfumes masculinos, no blend de meditação, de concentração, né? E repelentes. Então aí vocês entenderam por que a gente citou da sazonalidade. E o cuidado, né, justamente com essa diluição, porque ele é bem intenso
e a gente usar, às vezes, ali a moderação, usar com moderação, usar até menos do que alguns outros, por exemplo, considerados seguros, que são a, a lavanda, também a camomila, né? Tem diferença, a gente tem que prestar atenção nessa diferença. Resinoso é aqueles que são bem espirituais, né? Olíbano, mirra. Então a gente entende que é um aroma levemente amadeirado, resinoso mesmo, também é mais fraco do que um floral. E as resinas, elas são conhecidas como propriedades calmantes e de aterramento, sendo amplamente usadas para práticas espirituais e meditação, e tem um efeito anti-inflamatório e antimicrobiano. Tá? No geral, mas assim, cada um vai ter um efeito diferente. O uso comum, então, seriam mais para essas práticas espirituais, né? Conexão espiritual mesmo, e alguns para cuidados com a pele. A resina é suave, né? Mas tem um efeito prolongado e a gente tem que ter esse cuidado para evitar sensibilização também. Herbáceo. Então a gente tem o alecrim, a hortelã-pimenta, manjericão, sálvia, tomilho, que a gente conhece bastante, faz parte da culinária também, dos chazinhos, né? E tem um aroma mais verde, um aroma mais fresco, às vezes até mentolado. E são óleos que são estimulantes. Então a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, com pessoas que já têm problemas, né? Por exemplo, de pressão e também quem tem epilepsia, essas coisas, porque o estimulante a gente já sabe que eles não podem, muitas vezes tem que conversar com o médico. Então, é mais para esse efeito, né, desintoxicante também, antibacteriano, antifúngico, e é para concentração, para estímulo da pessoa ficar acordada, no aqui no agora, no foco. Então, eles às vezes têm compostos muito fortes que precisam ser bem diluídos e usados com cautela. Aí tem que prestar atenção em questão da gravidez também, tá, gente? Tem que estar prestando atenção em tudo isso. A grávida e todas essas condições médicas e outras mais, sempre tem que perguntar para o médico antes de usar qualquer coisa, tá? Mesmo que seja natural. A gente tem que ver se há essa liberação. Não vai receitando para grávida nem lactante sem observar, mesmo que lá fale assim, é seguro para esses meses de gestação. Mesmo assim, pede para ela consultar o médico antes de usar, porque pode dar problema, tá bom, gente?